Bom dia, rapaziada, tudo certo com vocês? Agora eu, Nakano e o Marcelo vamos falar um pouco sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o pai ou criador da filosofia ocidental. Tales nasceu na cidade de Mileto, a antiga Jônia e atual Turquia. Tales nasceu em 625 a.C. e veio a falecer em 546 a.C. também. Acredita-se também que a morte de Tales tenha sido por causas naturais em um evento público, porém isso não é totalmente comprovado. Tales também era um filósofo naturalista. Agora o Nakano vai aprofundar um pouco mais para vocês. Certo, gente? Falando um pouco sobre Tales de Mileto, como nosso amigo Enzo disse, ele foi um filósofo naturalista. Tá, mas o que isso diz? Quando a gente fala que o filósofo é naturalista, a gente fala que ele se baseava na origem do universo a partir de coisas da natureza. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele quebrou um período ali muito grande que vinha antes dele. Antigamente, os pensadores, os filósofos, eles viam pela cosmogonia. O que eu quero dizer com isso? A cosmogonia, ela era a origem do universo a partir de fatores que nós não conseguimos ver pessoalmente, que seria o que? A partir de deuses, a partir de seres mitológicos, que ali explicavam a origem do universo. E que para muitos, para aquela época, Tales quebrou ali uma linha de raciocínio muito grande. Desenvolveu ali a forma de explicar com o Logos. O método Logos. Ele que utilizou o Logos, temos a arqué da physis, que é o que é o fator comum em todos os seres vivos. Da onde tudo vem? Qual que é o fator principal? Que o Tales de Mileto é a água. A água para Tales de Mileto é a arqué da physis. Mas por que tudo isso? O Tales de Mileto foi um grande comerciante que ali abrangeu seus conhecimentos em muitos locais, desde a Babilônia até mesmo no Egito. Em uma dessas viagens para o Egito, ele viu que quando o rio Nilo entra em cheia, onde a água subiu, ali tem vida. E a partir de outros pensamentos, e principalmente desse, ele tem a arqué da physis dele, que é a água. Em muitas viagens ele abrangeu muito conhecimento, como a matemática, desenvolvendo o Teorema de Tales, que foi para fazer o cálculo da pirâmide de Quéops, no Egito, e também sobre a astronomia. Ele fez astronomia, ele conseguiu ver um eclipse solar, conseguiu prever um eclipse solar. E isso a olho nu é muito impressionante, porque um objeto para ajudar a gente a ver um eclipse, a prever um eclipse, foi inventado há mais de 1500 anos depois. Então isso foi uma coisa muito impressionante que Tales de Mileto fez. E além do mais, ele deixou discípulos, ou seja, ele deixou pensadores que foram do seu conhecimento, como por exemplo Pitágoras ou o Anaxímedes. Chegando na parte da astronomia, a gente aprende que Tales foi um estudante de cosmologia, o que é muito interessante para ele ter quebrado aquela linha de pensamento que tinha antes e ter sido o primeiro a ir buscar as coisas com os próprios olhos. Tales é dito como alguém que sempre olhava para o céu. Em qualquer momento que ele estivesse estudando, ele estava observando os astros. E isso lhe rendeu alguns feitos, e agora eu vou listar algum deles para vocês. Como já foi dito antes, ele conseguiu prever um eclipse solar. E um detalhe muito foda dessa descoberta dele, dessa previsão, é que ele conseguiu parar uma batalha entre os lídios e os medos. Uma batalha que aconteceu na região da Grécia e que foi interrompida por essa previsão dele e que fez os guerreiros pararem e admirarem aquele fenômeno que eles estavam vendo ali. Tales também é geralmente acreditado por ter descoberto e observado o solstício e equinócio, que para você que não sabe é um padrão que o Sol faz quando ele se põe ao longo do ano, e nas duas extremidades temos o nome de equinócio ou solstício, que no caso é o dia mais longo do ano e o dia mais curto do ano. Ele observou que o Sol se punha cada dia um pouquinho mais pro lado e fez uma coletânea de informações que ele conseguiu tirar desse fato e definiu o solstício e o equinócio. Tales é alguém que gostava de se desafiar, e em um desses desafios que ele fez para ele mesmo foi de tentar medir o diâmetro do Sol e da Lua. Obviamente ele não chegou nem perto pela falta de instrumentos para fazer essa medida, mas é outro indício muito foda de que Tales estava lá e queria ver com os próprios olhos, queria quebrar aquela linha de raciocínio que as pessoas tinham de acreditar no que era dito sobre os deuses, as figuras mitológicas e toda aquela lenga-lenga que a gente já sabe. Tem também um detalhe muito foda que ele fez, que dizem que ele fez, que foi ter percebido que a Ursa Menor fica mais próxima dos polos. Então ele orientou os marinheiros jônicos a seguirem a Ursa Menor ao invés da Ursa Maior para se localizar no mar. Bom, isso tudo é um indício de como Tales ia lá e procurava as coisas, fazia acontecer e não só repassava as informações que tinham vindo para ele, né? Ele ia lá e descobria.